Emma é uma katana amaldiçoada de One Piece. Ela é uma das 21 espadas de grau supremo, capaz de cortar uma montanha ao meio com um golpe. Acompanhe para saber se consigo forjar uma lâmina digna de Emma. Para iniciar a construção, tenho um tarugo de aço W2 com 1 polegada de largura e quase 0,5 polegada de espessura. O W2 é muito resistente e, sem dúvida, o melhor aço ferramenta moderno para Hammons. Primeiro, corto um pouco de material na ponta em ângulo de 45 graus. Esse é o método tradicional de forjar a ponta, mas não preciso usá-lo porque começo com uma barra de aço moderno. Depois, forjo o lado mais longo da barra para alinhá-lo ao mais curto. Esse passo é essencial para o aço tradicional de fornalha, mas estou fazendo no meu só porque nunca tentei antes e achei interessante. Após forjar a ponta, forje o mune ou os biseis da espinha. Eu decidi não forjar esses biseis agora e deixá-los para lixar depois, então o próximo passo que estou fazendo é realmente chanfrar a lâmina. À primeira vista, chanfrar não parece muito complicado, mas na verdade estou fazendo muito mais do que apenas afinar o fio. Primeiro, estabeleço a linha real do bicel, o shinogiji. Em segundo lugar, estou definindo a curvatura do formato geral da lâmina. E em terceiro lugar, estou chanfrando o lado oposto ao fio da lâmina. Eu preciso planejar cuidadosamente meus golpes para que a seção transversal da lâmina seja consistente em toda a peça e que fique o mais próximo possível da geometria final. Se você observar a lâmina, verá que a área chanfrada e definida está bem mais larga que a parte traseira. Preciso lembrar que a ponta deve ser a parte fina. Ela deve ser mais larga perto do ribaque e ir afinando gradualmente em direção à ponta. Isso ficou muito bonito. Em comparação com outras criações minhas, que têm damasco complexo e solda de forja, fazer uma lâmina assim parece simples, mas há tanta lâmina e geometria envolvida que pode ser até mais difícil. Já parece uma lâmina de 30 centímetros. Quanto ao comprimento que eu quero para a lâmina, no anime, a espada é uma espada que muda de forma. Odin tinha 4 metros e manejava a espada com facilidade, mas em Zoro, que tem 2 metros, a espada parece tão grande quanto em Odin. Então eu não posso usar o anime como referência, por isso vou usar os livros de história. Uma katana precisa ter pelo menos 60 centímetros de comprimento, senão ela é considerada uma wakizashi. Eu decidi optar por um comprimento de cerca de 62 a 63 centímetros. Não quero que ela seja muito grande porque não confio em mim para forjar uma lâmina assim. No momento da gravação deste vídeo, estava fazendo cerca de 46 graus lá fora, e como estava tão quente, eu decidi não usar a calça comprida e optei por esse short cargo mesmo. Como não precisei soldar essa katana, usei só um dos 2 queimadores da forja e 5 PSI. Mesmo assim, gerando um quarto do calor de uma solda, acho que a garagem estava perto de 60 graus. Dá pra ver no meu rosto, estou quase da cor da minha camisa. Entre quase todos os aquecimentos da espada, eu recorri ao livro A Arte da Espada Japonesa, de Yoshindo Yoshihara. Eu queria que cada aspecto dessa espada fosse o mais fiel possível a uma katana de verdade. Talvez eu não consiga fazer tudo, mas se fosse o caso, queria ao menos saber. Eu já fiz algo errado aqui. Você deve isolar o espigão pelo lado da lombada, não pelo lado do fio. Só percebi isso depois de gravar o vídeo todo. Muita gente faz isso errado. Eu estava me referindo à linha Yokote, presente em todas as katanas tradicionais, mas difícil de fazer. Geralmente leva dias polindo a ponta com pedra para aparecer. Queria uma lâmina bem tradicional, então ia me esforçar ainda mais para destacar o Yokote. O tempo que levei para ir do início do tarugo até a espada finalizada foi de cerca de 3 a 4 horas. Você percebe que estou com outra roupa e já está claro lá fora de novo. Não era para ter levado de 3 a 4 horas, mas sim cerca de 2, porque passei muito tempo só pensando no que fazer em seguida.
As katanas diferem das outras espadas que conheço, pois os bisséis da lâmina vão até o final do espigão. Nunca vi uma katana no livro que lhe com bisés além do espigão, mas já notei isso em modernas, onde ferreiros dão seu toque pessoal à lâmina. Ema não é só uma katana comum, mas de uma das séries de anime mais populares de todos os tempos. E como resultado, muitos fãs do anime vão ter padrões muito altos para a lâmina que eu fizer. Por isso senti mais pressão ao fazer isso. Eu queria que tudo ficasse o melhor possível, do jeito que eu conseguisse fazer. Aqui estou corrigindo a curva da lâmina com um pedaço de madeira. Uso um pedaço de madeira porque ela é macia para não deformar o metal, mas pesada o bastante para entortá-lo. Neste ponto, eu precisava garantir que o meu desbaste distal estava correto, então peguei um paquímetro e medi desde o rabaque até a ponta. Acho que fui muito bem. Foi de 1,4 até cerca de 1,25 polegada na ponta, o que é ótimo. Posso trabalhar com isso. Se você entende de katana, deve se perguntar, por que minha lâmina já tem curva? Essa curva não deveria surgir só na têmpera? E a resposta é sim e não. Se você fosse temperar em água, a lâmina ficaria mais curva, mas eu vou temperar em óleo. Ao temperar em óleo, ela entorta para o lado oposto, por isso preciso entortar além da curvatura final. E ajustar isso no olho e garantir que a lâmina fique reta dá bastante trabalho. Também preciso garantir que o fio esteja centralizado em relação à lâmina reta, e isso por si só já é outro problema complicado. Vou encerrar por aqui. Agora que a lâmina está forjada, é hora de prepará-la para a normalização. A normalização reduz o tamanho do grão e garante um tratamento térmico perfeito. Faço isso em 3 ciclos, primeiro a 1650 graus, depois a 1500 e, por fim, a 1350 graus. Entre todos os 3 ciclos, eu deixo esfriar até cerca de 700, 800 graus. Com a borda para baixo, senão vou cavar o tijolo. Enquanto a lâmina esquentava no forno, varri o chão. Gosto de trabalhar em oficina limpa e faço isso sempre que possível. Depois que todos os 3 ciclos de normalização estão concluídos, levo a lâmina de volta para a lixadeira e começo a remover bastante material. Uma das coisas que você não vê, mas que eu faço para cada lâmina, é começar com uma lixa gasta para remover toda a casca de forja e depois passar para uma lixa muito mais afiada assim que termino de tirar essa casca. O motivo de eu fazer isso é porque a casca de forja é realmente bastante dura. Se eu não a remover com uma lixa gasta, vou acabar destruindo minhas lixas afiadas, diminuindo a vida útil delas e desperdiçando muito dinheiro. Para você ter uma ideia de quanto custa uma lixa, aquela lixa roxa que você me viu usar custou 22 dólares. As lixas azuis não são muito melhores, custam 18 dólares, enquanto as vermelhas que uso custam cerca de 10 a 12 dólares. Cada lixa que uso e descarto é dinheiro jogado fora. Agora que a lâmina está com o desbaste grosso feito, é hora de passar a argila no dorso e se preparar para o tratamento térmico da lâmina. A argila que estou usando aqui é composta de 2 partes. A primeira parte é carepa de forja moída, a segunda é satanite. Satanite é um cimento refratário usado para revestir o interior da forja após misturar com água. Também serve para criar ramos em lâminas. Nunca achei algo melhor, por isso sigo usando na construção desta katana. Não quero pôr muita água aqui. Opa, foi demais. Ou talvez tenha sido a quantidade perfeita. Certo, nossa Satanite já está bem misturada. Vamos pegar um pouco dessa carepa, misturada com um pouco de pimenta em pó. Que cheiro bom, quero comer. Satanite realmente lembra o cheiro de miojo, por isso falei no último vídeo que quase quis comer. Eu não sei se realmente tem gosto de miojo, mas eu também não quero testar.
Essas linhas finas que coloco na lâmina se chamam linhas Ashi. As linhas Ashi ajudam a lâmina em termos de funcionalidade e dão ao Ramon seu formato real. Isso melhora a funcionalidade, pois uma linha de Ramon muito reta pode causar a separação da lâmina. Essas linhas Ashi fazem com que esses dois aços, o duro e o macio, se misturem e não queiram se separar. Em termos de formato, na verdade é complicado demais para explicar, mas imagine que essas linhas vão ajudar a criar um efeito flamejante. Na verdade, eu não estou usando meu forno de têmpera para resfriar na katana aqui, estou apenas usando a forja. Isso porque, em média, os Ramons que você consegue ao resfriar na forja são muito melhores do que os do forno de têmpera. Preciso cuidar bem das temperaturas aqui. Se superaquecer, a lâmina pode rachar. Se não aquecer o bastante, não terá Ramon. E se deixar tempo demais, o Ramon terá menos atividade. Por isso, deixo as luzes da garagem apagadas e as portas quase fechadas. Talvez faça mal para os pulmões, mas vai ajudar a criar um Ramon melhor. Uso um ímã para checar a temperatura. Se gruda, está frio. Se não, passou da temperatura crítica e está quente. Pronto. Isso é bom. Não vou arriscar nada. Vai direto para a têmpera. Vou descobrir se deu certo ou não depois de 2 horas. Espero que isso não esteja trincado. Isso seria realmente triste e muito engraçado. Na verdade, deixa eu tirar a argila primeiro. A lâmina que uso aqui para raspar a argila é um carambite que forjei há 4 anos, mas nunca finalizei. O fato de eu ter que raspar a argila aqui e ela simplesmente não ter soltado de jeito nenhum provavelmente é um bom sinal. A próxima coisa que vou fazer é levar de volta para a esmerilhadeira e revelar um pouco de aço novo. Normalmente, depois de temperar e querer colocar um Ramon na lâmina, você consegue ver o Ramon assim que remove todos aqueles óxidos escuros. E é exatamente isso que estou fazendo aqui. Isso não é nada bom. Temos um Ramon bonito, tipo, em parte desta lâmina. Talvez a gente precise retemperar isso. Está perto demais. Neste ponto, eu já decidi retemperar a lâmina. O que eu faria diferente? Achava que as linhas de arre estavam muito grossas, e a lâmina esfriou devagar, deixando só o fio duro. Eu decidi dar outra olhada no Ramon do Ema e aplicar faixas de argila muito mais largas. Talvez isso ajudasse o fio a resfriar mais rápido. Sabe, aquele tratamento térmico meio duvidoso. É definitivamente explicado pelo fato de que ela não entortou nem um pouco. Você pode ver aqui, minha argila é muito mais agressiva, e eu realmente não coloquei nenhuma linha de cinzas. Eu esperava que isso fizesse o Ramon aparecer um pouco melhor e ajudasse na distribuição do calor. Assim! Também vou tentar aquecer mais a lâmina desta vez. Eu tinha uma leve suspeita de que, mesmo que o ímã não grudasse mais na lâmina, o Daime 2 precisa de um resfriamento mais rápido do que eu consegui dar. Desta vez aqueci mais que antes e fiquei torcendo o tempo todo. Por favor, não estoure, por favor, não estoure, por favor, não estoure. Se eu ouvir qualquer estalo, eu vou pular pela janela. Sem janela na garagem, não sei como fazer isso. Agora que a lâmina está temperada após o segundo resfriamento, é hora de endireitá-la.
Após o segundo resfriamento, a lâmina entortou bastante. Depois do revenimento a 425 graus, levei ao torno e usei meu gabarito de 3 pontas para tentar deixá-la reta. Você pode ver aqui, estou realmente apertando o torno o máximo que posso, e a lâmina entorta bastante para o outro lado, então preciso ter cuidado para não quebrá-la. Meus vislumbres do Ramon até aqui eram mesmo confusos. Eu tinha algo parecido com um I maiúsculo, tipo uma viga em I. Nunca tinha visto isso no Ramon antes, achei que era só pelo descarbonetamento. Continuei lixando e não olhei para trás. Vou testar com a lima pela última vez. Após testar com a lima e confirmar a lâmina dura e a espinha macia, levei a bigorna e usei o martelo de carboneto do Coronet Gâmico no Instagram para tirar algumas pequenas deformações da lâmina. Consegui deixá-la reta no gabarito de 3 pontas, mas não perfeitamente. Com ela reta, era hora de desbastar os ombros na espinha. Você já pode ver aqui, eu já desbastei o ombro no lado do fio, mas não no lado da espinha. Eu tive que garantir que esses ombros ficassem bem retos. Usei o gabarito de 90 graus para garantir que ficassem retos. Como? É incrível que até agora eu ainda não saiba o que estou olhando. Toda a borda é dura. Mas esse Ramon parece tão estranho. Eu tenho uma leve suspeita. Eu meio que odeio isso. Eu acho que isso é uma porcaria. Acho que quero forjar outro. Vai levar muito tempo. Acho que no fim vai valer a pena. Tipo, parece legal. Isso passaria no teste de percepção de um observador aleatório. Mas não é a Emma. Eu não sei qual é a peça. Eu acho que isso é um pedaço de lixo. Então eu decidi simplesmente refazer tudo. Na verdade, eu terminei muito mais do que mostrei na câmera. Eu já tinha a lâmina pronta para lixar a mão e passar para a próxima etapa, mas ela estava tão mais ou menos que eu quis começar do zero e fazer uma nova. Eu fiz tudo melhor na segunda do que na primeira. Forjei os biséis da espinha, alcancei o desbaste de estal perfeito e ficou totalmente reta. Tudo melhorou. Meu Deus do céu. Aqui você vê que ela tem a curvatura perfeita, comparada à primeira. Fiz os 3 ciclos de normalização iguais ao primeiro, removi os óxidos e preparei para resfriar novamente. Você pode ver que a expressão no meu rosto está cheia de cansaço e irritação, e isso porque eu não temperei a katana 3 vezes durante este vídeo. Na verdade, eu temperei 4 vezes. Esta é a segunda vez que estou temperando a segunda katana forjada. Na primeira tentativa com a segunda katana, eu não aqueci o forno o suficiente, não deixei a peça absorver o calor. Na segunda vez, eu deixei absorver, aqueci o óleo, e você vai ver daqui a pouco, ficou bem bom. Este é o Ramon que você imagina quando pensa em Emma. Estou tão feliz por ter feito tudo tantas vezes só para acertar. E agora é hora de uma excursão. A primeira loja era a Home Depot. Eu precisava de um tubo de policloreto de vinila mais longo para o cloreto férrico, pois o meu tem só 60 centímetros e a katana tem cerca de 75. Eu só podia comprar em seções de 3 metros, então usei a serra do funcionário lá e cortei uma seção de 90 centímetros, assim fiquei com uma seção de 90 centímetros e uma de 3 metros. Por que isso custa $17? A loja seguinte era Aze Metais. Precisava de uma grande chapa de latão para a guarda de Emma, então vim aqui e consegui uma ótima placa. Outra coisa que consegui nesse lugar foram alguns retalhos que estavam bem baratos e algumas chapas de aço para que eu possa fazer um exaustor para minha forja.
O próximo lugar da lista foi uma loja chamada Woodworker's Source. Se você olhar, Emma tem um cabo roxo, e eu não tinha nenhuma madeira roxa à mão, então fui lá procurar um pouco de Purple Heart. Recebi ajuda do pessoal que trabalha lá, inclusive conheci o dono da loja. Ele foi super gente boa, super prestativo, e me ajudou a escolher uma bela tábua de Purple Heart. Como cuteleiro que compra quase tudo online, raramente vou a depósitos de madeira, então aproveitei para explorar a loja com calma. Com o passeio encerrado, é hora de trabalhar nos encaixes para Emma. A primeira coisa em que estou trabalhando é o ribaque. O ribaque é tipo um espaçador de cobre que fica logo abaixo da lâmina e encosta na guarda. Estou fazendo isso a partir de um pedaço de cobre, porque tradicionalmente é disso que o ribaque era feito. O que você acabou de me ver fazer foi usar um martelo de pena cruzada para bater e expandir dois lados de uma chapa grossa de cobre. Quando o martelo até certo ponto, ele para de se mover. Levo ao maçarico, aqueço até ficar vermelho e mergulho na água. Isso amolece o cobre, assim posso continuar martelando e afinando esses dois lados. Como o cobre enrijece rápido, precisei aquecê-lo e resfriá-lo na água várias vezes. Fiz isso cerca de 10 vezes só nessa peça. Com o cobre na espessura certa, era hora de levá-lo ao torno e dobrá-lo no formato de U profundo. É complicado porque a parte grossa precisa continuar no centro. Ela precisa ficar atrás da espinha da lâmina. O cobre estava bem elástico, talvez eu não tenha recosido direito antes, então essa etapa foi mais difícil do que devia. Uma das coisas legais sobre o ribaque é que ele é feito sob medida para cada katana a que pertence. Como cada katana tem um formato diferente e uma geometria levemente distinta, cada ribaque também acaba sendo diferente. Então o que estou fazendo aqui é aquecendo a espiga para que eu possa martelar o ribaque em cima da espiga sem correr o risco de rachar. Este é o segundo ribaque. Que faço? O primeiro foi para um tantô que levei a Blade Show e levou um dia inteiro para ser feito. Fazer o ribaque parece simples, mas na verdade é bastante difícil. Está feio pra caramba agora, mas vai melhorar. A lâmina já está quase com o desbaste final. Eu não mostrei nada do desbaste da segunda katana, porque você já viu muito do desbaste da primeira. E achei que ficaria chato. Acho que eu realmente consegui filmagem suficiente para fazer um vídeo de 2 horas se eu mostrasse tudo. Mas um vídeo de 2 horas onde muita coisa se repete não seria um vídeo tão bom assim. O que muitos não veem no ribaque é que a espinha encaixa na parte mais grossa, exigindo geralmente limar um canal no topo do ribaque. A parte seguinte de construir um ribaque é a mais difícil. Lime ou esmerilhe o cobre até obter uma cunha que se encaixe exatamente entre a frente do espigão e do ribaque. Posso até perder meus dedos, mas vai valer a pena. Como pode ver, optei pela esmerilhadeira, porque odeio limar peças pequenas e modelei em formato de cunha. Comecei a usar um alicate para segurá-las porque o cobre esquenta rápido ao lixar e acabo gastando mais tempo resfriando do que lixando. Eu não sei se isso está pequeno o suficiente. Mas, vamos fazer um teste de encaixe. Com um pouco de sorte, isso pode realmente funcionar. Essa é a parte mais delicada de fazer o ribaque. Como disse antes, é preciso garantir que ele se encaixe perfeitamente no ombro da transição do espigão para a lâmina e que possa ser removido e recolocado. Beleza. Vamos soldar essa peça. Sim, eu não mencionei antes, mas aquela cunha de cobre precisa ser soldada ao ribaque em si. Tradicionalmente, isso era feito com solda de prata, mas como não encontrei solda de prata em 2 dias, usei uma solda sem chumbo própria para cobre, latão ou outras ligas. Primeiro, coloquei 2 barras de solda pequenas sobre a cunha e as cobri com um pouco de fluxo líquido.
Depois usei um maçarico e aqueci até cerca de 200 a 250 graus Celsius. Percebi que estava na temperatura certa, pois a solda derreteu direto no espaço negativo entre a cunha e o ribaque. Depois que eu meio que colei tudo junto, virei a peça, aqueci um pouco e comecei a empurrar um pouco de solda naquele espaço. Não queria esquentar muito para a cunha não cair, mas precisava que estivesse quente o bastante para derreter o fio ao empurrá-lo no ribaque. Não é o jeito certo de fazer, mas foi assim que fiz no meu tanto na primeira vez e funcionou, então deve funcionar de novo. Com o ribaque agora fixo, era hora de levar a lixadeira e finalizar todas as faces. Deveria haver um espaço aqui, pois a cunha não chega ao topo, mas preenchi acidentalmente com solda e preciso derretê-la para remover. Beleza, ele está saindo. Agora que o ribaque está finalizado, é hora de desbastar as faces. O ribaque deve ser mais grosso na base do que no topo e encaixar suavemente nos bisséis da espinha. Fiquei conferindo, colocando e tirando da katana, removendo o material várias vezes. Acho que repeti isso umas 12 vezes, mas no fim valeu a pena. Aqui está o ribaque pronto ao lado do Kikomi-se. O próximo passo era iniciar a guarda. Emma tem uma guarda de formato estranho e bem grossa. Por isso, peguei um pedaço de latão de 3/8 de polegada da AZ Metals para desbastar até obter o formato certo. Lâmina, conferido, o kabaki foi criado, o Seppa é muito fácil, a Tsuba vai ser algo como... E então eu vou ter tipo um recorte de lâmina. Aqui. E vai ficar como um buraco nojento. A lâmina é o 2 quilos. E esse material de proteção é quase 2 quilos. Descobri como inscrever 3 círculos em um quadrado, aproveitando ao máximo o espaço. Agora que eu havia esboçado, eu tive que encontrar uma maneira de realmente transferir isso para o próprio latão. E o método que eu criei foi traçar linhas de acordo com a distância dos círculos no desenho e colocá-las no latão. E torcer para que estivessem corretas. Tão longe da base... Meu Deus, era para ser óbvio. Se o triângulo... Se esses dois devem caber exatamente aqui no meio, é claro que eles têm 1,75. Isso foi planejado. Sabe de uma coisa? Provavelmente é porque isso está muito lento. Essa é a única vez que eu não pesquisei as velocidades adequadas da furadeira. Isso foi perfeito. Com os 3 furos já feitos e escariados, avancei para as próximas peças do cabo. A próxima parte em que estou trabalhando é o próprio cabo. Tradicionalmente, cabos de katana eram feitos de madeiras macias, como álamo, mas Emma é roxa, e eu não confiava em tingir o álamo de roxo, por isso escolhi o Purple Heart. A primeira coisa que fiz foi cortar uma tábua de cerca de 30 centímetros, e depois cortei ela ao meio no sentido do comprimento, assim fiquei com 2 peças que pude juntar e esculpir o encaixe da lâmina. Precisei garantir que as peças estivessem bem planas, pois se estivessem empenadas e eu as apertasse ao colar, a pressão poderia abrir a junta depois. Não quero que isso se desfaça em alguns anos. Na verdade, montar esses 2 blocos de cabo é mais complicado do que parece. É preciso ser marceneiro, mas não sou. Você deveria esculpir o contorno da espiga e depois talhar exatamente o negativo da própria espiga, e tem que encaixar perfeitamente como uma luva.
Essa madeira é muito dura. Poxa vida. Existe uma maneira mais rápida de fazer isso? Eu decidi mudar completamente meus planos e sair do método tradicional de fazer o cabo. Decidi afinar as peças e fazer uma faca com cabo em armação. Pode parecer estranho, mas vou fixar com epóxi depois, então não perco o encaixe perfeito mesmo sem esculpir perfeitamente. Aqui está a posição central que ficará entre dois blocos de madeira. Estava conferindo o encaixe para garantir que entrasse fácil e não ficasse solto. Uma das coisas que você talvez não saiba sobre madeira é que ela pode entortar. Se você cortá-la ao meio, essas duas peças podem ter níveis diferentes de tensão. Então o que eu estava fazendo aqui era esquentando e dobrando, exatamente como eu faria com uma faca. Isso realmente funcionou. Agora que eu tinha minha peça central praticamente perfeitamente reta, era hora de finalizar o encaixe e colá-la naquelas duas fatias de pão, ou seja lá como você queira chamar-se. Aqui testei o encaixe das três peças no cabo. Quero que fique justo, mas sem apertar muito. E então, quando ficou bom, usei cola Titbond III e comecei a passar cola nas três peças e prendi tudo com sargentos. Com certeza estou usando a pior ferramenta possível para esse trabalho. Sanduíche. Isso prova que não sou marceneiro. Ótimo! Com o bloco do cabo colado e prensado, vamos para a cepa. A katana possui dois pares de cepa, um sob o ribaque e outro acima do cabo. O que estou fazendo aqui é pegar uma folha fina de latão, desenhei um contorno aproximado do formato da lâmina e depois usei uma serra de ourives para realmente recortar a maior parte do interior. Beleza. Agora era só uma questão de usar uma lima de diamante bem pequena e gastar bastante tempo para fazer isso encaixar perfeitamente no próprio espigão. Se você já viu meus outros vídeos, sabe que eu sempre passo muito tempo lixando essas aberturas da guarda, mas isso aqui foi outro nível. Todas as peças que deslizam no espigão devem ter seu formato. Se fosse um retângulo comum como os outros, ele balançaria de um lado para o outro, então foi bem mais difícil. Olha só isso. O bom é que agora que fiz minha primeira cepa, posso usá-la como molde para as outras peças. Mas não posso confiar totalmente nisso, pois o espigão afunila, e cada peça que desce deve ser menor, então precisei lembrar disso ao lixar as aberturas. Certo, o que eu não sabia nesse momento era que a cepa era a parte fácil, e que lixar o encaixe na guarda seria realmente a parte difícil. A cepa tinha cerca de 1,5 mm de espessura, mas a guarda tinha quase 1 cm de espessura, e era toda de latão maciço, então eu tive que encontrar uma maneira de lixar o canal e fazer com que ele realmente encaixasse no espigão. Lixar o encaixe para que ficasse perfeito no espigão levou cerca de 5 a 6 horas. Não mostrei isso na câmera porque mesmo em time-lapse, 6 horas fazendo a mesma coisa fica entediante. Pesa 1,5 kg. Vou ver quanto fica após arredondar o círculo. Jesse, você está desperdiçando material. Só transforma em pó e joga no balde de resíduos do esmeril. Sim, estou. Nem vou pedir desculpas, foi muito satisfatório. Na verdade, fiquei surpreso com o quanto essa lixa roxa durou. Usei ela para o desbaste inicial das duas katanas e ainda estava afiada o suficiente para triturar esse latão. Depois que fiz o perfil bruto, levei para a lixadeira e deixei as faces o mais limpas possível. Uma libra. Com quase todas as peças do cabo desbastadas, é hora de fazer algo inesperado. Katanas na verdade não têm desbaste plano. Elas são convexas e atingem um fio zero.
Então, o que eu fiz aqui foi usar minha pedra de diamante atoma de 400 grãos e fiz com que ela convergisse para um fio zero. Após deixar o fio zero e bem afiado para cortar, levei à estação de lixamento manual e comecei a polir a lâmina. A lâmina era tão longa que precisei lixar manualmente a frente e depois a traseira dos dois lados, pois não dava para lixar tudo de uma vez. Então, na verdade, havia 4 posições diferentes em que eu tive que lixar essa lâmina manualmente. O que você me vê fazendo aqui é polindo apenas a ponta para que eu pudesse deixar aquela linha yokote praticamente perfeita. É bem mais difícil fazer isso com lixa do que com pedras, mas acho que me saí bem. Em seguida, lixei manualmente os biséis da espinha. Devem ser afiados e definidos, quase parecendo capazes de cortar algo. Então, o que eu estava fazendo aqui era usar uma lima para garantir que estivesse perfeitamente centralizado e bem definido. Fiz o acabamento lixado à mão nas lâminas Ramon, usando lixas 150, 400 e 600. Eu sinto que o acabamento com lixa 600 dá os melhores Ramons. Elas não deixam totalmente brilhante, o que dá textura ao Ramon, e eu gosto. Após lixar toda a lâmina à mão com lixa 600, envolvia em um pano de oficina e me preparei para finalizar as peças do cabo. O passo seguinte foi moldar o bloco do cabo. O pedaço de madeira que colei era bem mais quadrado do que o ideal para um cabo de katana, então removi o excesso e levei para a lixadeira. E comecei a moldar o cabo. Eu me certifiquei de conferir bastante com minhas fontes principais, porque eu queria que a curva desse cabo fosse praticamente exatamente como eu vi no anime. Acho que é hora de furar um buraco. Uma das coisas sobre a katana é que ela na verdade não é mantida unida por nenhum tipo de cola, mas sim por um encaixe apertado no bloco do cabo e 1 ou 2 pinos de bambu. Tive que garantir que o bloco de madeira estivesse na posição final no espigão. Se estivessem desalinhados e eu colocasse um pino, isso criaria espaço em vez de apertar. Com os furos prontos, era hora de fixar o espigão. O motivo de eu estar fazendo isso é porque, como eu usei aquela construção de cabo em armação, a seção transversal da parte interna do cabo era na verdade apenas um retângulo, não combinando com a do espigão. Passei vaselina no espigão, misturei epóxi, coloquei no cabo, encaixei no espigão e removi após 4 ou 5 horas, quando o epóxi ainda estava pegajoso. Isso vai fazer com que ele tenha um encaixe justo, como uma luva, no espigão. Com o bloco do cabo quase pronto, faltando apenas lixar e aplicar óleo, era hora de fazer o segundo cepa. Não vou te entediar com detalhes, foi basicamente igual ao primeiro. Com as peças do cabo quase prontas, é hora de revelar o Ramon na lâmina. Eu estava misturando uma proporção de 1:5 de cloreto férrico para água. Está um pouco menos concentrado do que o que eu usava antes, mas percebi que isso na verdade não faz diferença para Ramons. Limpei bem a lâmina com detergente e esponja, depois ela ficou na mistura por 2 minutos e meio. Após 2 minutos e meio, retirei a lâmina, lavei o ferrite e levei para lixar manualmente com lixa de 5000, removendo os óxidos escuros, mas mantendo a espinha gravada. Muitas vezes eu vejo o Ramon sendo descrito como almas presas dentro do aço, e se você olhar para esse aqui, realmente parece isso. Decidi fazer só 2 ciclos de gravação e polimento, pois acredito que um Ramon mais sutil na katana fica melhor. Se tiver contraste demais, parece que não era para estar ali. Com a lâmina quase pronta, era hora de polir as peças do cabo e prepará-las para a montagem final. Inicialmente achei que poderia usar apenas a politriz para isso, mas me veio à cabeça que se aqueles fios da politriz pegassem no ribaque, eles iam arremessá-lo pela sala e acabar quebrando. Mudei de tática e passei a usar uma cinta de condicionamento de superfície fina na lixadeira.
Agora é hora de lixar o cabo de Purple Heart à mão. O lance do Purple Heart é que quanto mais fino for o acabamento do lixamento, mais profunda será a cor quando você passar o óleo. Então, o que eu fiz aqui foi começar com lixa de 150, depois fui para 400, 600 e na verdade acho que finalizei com lixa de 1500. Uma das coisas sobre esse pedaço de madeira é que eu escolhi ele a dedo justamente para ter bastante dessas curvas. As curvas são essas linhas bem fechadas que você vê e que realmente parecem diferentes dependendo do ângulo. Depois que o cabo foi lixado à mão, chegou a hora de adicionar aqueles enfeites que parecem flores no topo do cabo. Sabe, na verdade não ficou ruim. Essa é outra daquelas partes da Emma que parece diferente em cada cena do anime. Às vezes é embutida, às vezes está saltada, às vezes dá pra ver os lóbulos individuais. Eu combinei todos eles e ia embutir só um pouquinho, mas ainda deixando a maior parte dele sobressair do cabo. O que eu estava fazendo aqui era marcar exatamente de que jeito eu ia colocar no cabo toda vez. Assim, se eu riscasse o lado de fora e girasse 180 graus, eu saberia. Estou usando apenas uma Dremel Micro com uma broca de diamante estranha para meu pequeno encaixe. Não sei se era a melhor opção, mas era o que eu tinha. Não usei epóxi, mas sim bastante cianoacrilato super grosso, uma super cola industrial. Eu sabia que isso ia aguentar, você não vai pressionar aqui. Pode até tocar, mas não será força suficiente para tirar. Para dar mais profundidade às flores, usei uma lima triangular para lixar os cantos. Isso fazia com que cada um dos lóbulos parecesse arredondado e se destacasse ainda mais do que já estavam. Com os enfeites de flores prontos, era hora de voltar para a guarda. A guarda nesse ponto estava em um ângulo de 90 graus, e se você segurasse na mão, ela cortaria a parte de cima dela. Então, eu inclinei minha mesa e fiz esses chanfros bem bonitos nas laterais. Eu não queria que essa guarda machucasse a mão de quem fosse usar. É hora de passar para os toques finais. Emma tem esses anéis dourados cobrindo o cabo, e eu acho que eles deveriam ser de metal no anime. Mas o problema é que isso é mais uma daquelas coisas que mudam de aparência em cada cena. Às vezes embutido, outras sobressaindo na madeira. Resolvi que seria mais interessante me destacar, então peguei o cordão dourado e enrolei no cabo da katana nas duas posições que vi. Cabos tradicionais de katana sempre têm seda enrolada que forma desenhos de losangos, mas a Emma não tem isso e esse é outro motivo pelo qual decidi usar esse cordão dourado, porque eu gosto de trabalhar com cordão, é muito satisfatório e também acho que fica muito legal. Isso ficou muito bom. Após 3 semanas de trabalho e muitos fracassos, essa construção enfim está quase pronta. Espero que tenha gostado de me ver fazendo essa katana. Apresento a vocês Emma. Agora para o passo final, é dar um fio a isso. A katana tinha desbaste zero, mas ainda não estava afiada. Levei para uma pedra d'água Suehiro de 3.000 grãos e fiquei meia hora dando o fio final nisso. Sim, senhor. Ah, meu turno agora está...
molhado. Isso pode cortar um membro fora. Ok. É tudo o que precisamos.